Olá, amigos da TV Nova Luz, muitos bem-vindos ao nosso estudo Desvendando a Mediunidade, onde nós abordamos essa faculdade do espírito que é tão importante para a nossa vida como espíritos encarnados e também o nosso trabalho nas casas espíritas. E hoje nós continuamos com o tema perispírito, que teve início no estudo anterior, e hoje nós vamos continuar com esse tema tão intrigante e também tão importante para o entendimento da faculdade mediúnica e também dos fenômenos espirituais. Lembrando sempre que os nossos vídeos são apresentados tanto no site da TV Nova Luz quanto no YouTube, e os slides podem ser encontrados no nosso site pessoal, que é www.ccconte.com. Esperamos com a visita de vocês. E hoje nós continuamos, então, como já falamos, com o tema perispírito. Quando a gente vai tentar entender o espírito, as componentes espírito, perispírito e corpo físico, nós temos o seguinte esquema: espírito, corpo mental, perispírito e corpo carnal. Kardec, na codificação, ele distingue espírito, perispírito e corpo físico. André Luiz, ele já veio ampliar um pouco mais esse conceito. Então, ao invés, o perispírito em si, ele dividiu em várias porções, sendo que uma dessas porções é o corpo mental, que nós vamos trabalhar um pouco hoje. O perispírito, apesar do nosso slide nós termos colocado perispírito, André Luiz usa o termo corpo psicofísico somático. Então nós temos, nós colocamos perispírito, que é para ficar uma terminologia mais em acordo com o que nós estamos acostumados. Então nós temos espírito, corpo mental, perispírito e corpo carnal. O corpo carnal reflete o perispírito, que por sua vez reflete o corpo mental. Quando a gente vai tentar, para entender essa sequência e a hierarquia de um sobre o outro, nós comparamos com uma indústria, com uma fábrica qualquer, como ocorre aqui no nosso planeta, na nossa condição de existência. Então nós temos o espírito, seria o proprietário dessa indústria. O corpo mental é o presidente, o perispírito o diretor e o corpo carnal o operário. É aquele que faz o trabalho mais material. Então, quando nós vamos analisar esses componentes, proprietário, presidente, diretor e operário, nós vamos abordar mais especificamente agora o corpo mental. Então, o presidente é aquele indivíduo que atinge o posto através do seu próprio esforço, galgando degraus à medida que adquire experiências. Então, o indivíduo, para chegar à condição de presidente de uma indústria qualquer, ele vai trabalhando, vai naturalmente progredindo. E com isso ele vai galgando postos, desde os postos mais baixos até chegar à condição de presidente da indústria em si. Agora, o corpo mental. O corpo mental é elaborado paulatinamente, através das várias experiências, desde que o princípio inteligente se exprime como mônada celeste, tanto na esfera espiritual quanto na carnal, até alcançar a idade da razão. Então, obviamente que essas experiências, essas vivências que vão aprimorando esse corpo mental, é vivenciado pelo espírito em si, pelo proprietário. É ele que é responsável por todo o processo. Então, conforme esse espírito vai se aprimorando, sua parte intelectual também, obviamente, vai se aprimorando e, consequentemente, isso vai repercutir no seu corpo mais próximo, por assim dizer, o corpo mais imediato, que é o corpo mental. Esse corpo mental mais aprimorado, ele vai ser refletido no perispírito,
também mais aprimorado, que por sua vez vai ser refletido no corpo físico. Então nós temos esse aprimoramento desses vários corpos de expressão do corpo físico, do espírito, atrelado às experiências e ao aprimoramento do espírito em si. Conforme, obviamente, o espírito fica mais experiente, vai galgando degraus na sua escada evolutiva, ele vai necessitar de ferramentas mais precisas, ferramentas mais delicadas, ferramentas capazes de servir para ele de ferramenta, como dissemos, para que ele possa trabalhar e continuar a sua evolução, continuar o seu desenvolvimento. Então nós vamos agora, saindo do corpo mental, vamos para o outro extremo, que é o corpo físico. Então nós temos o corpo físico. Nós sabemos que esse corpo é formado por trilhões de células. E esses trilhões de células exercem os mais variadas funções. Consequentemente, precisam ter um tipo característico para a função que vai desempenhar. Então nós temos as células de sangue, que são os glóbulos brancos e vermelhos, nós temos os neurônios, as células musculares, as células epiteliais, as renais, etc, etc, etc. Então, quando nós falamos ou pensamos num corpo, nós não pensamos num bloco constituído de alguma coisa homogênea, como os minerais, por exemplo. Os minerais, eles apresentam uma estrutura cristalina, mas essa estrutura cristalina, ela se reproduz num determinado padrão. Então, essa estrutura, ela tem um bloco base e vai se reproduzindo a quantidade de vezes suficiente para o tamanho do cristal que o seja. Quando nós falamos num corpo físico, nesse nosso corpo de manifestação, ele é uma estrutura complexa, não um bloco único, mas ele é formado por trilhões de células. Então a gente começa a perceber a complexidade quando nós vamos falar de um corpo físico. Agora nós dissemos no slide anterior que esse corpo físico reflete o perispírito. E aí nós vamos buscar em André Luiz, no livro Evolução dos Mundos, no capítulo 2, um pouco mais de informação a respeito dessa questão. Então nós temos, nesse capítulo 2, o retrato do corpo mental. E André Luiz diz o seguinte: claro está, portanto, que ele, que é o perispírito, prossegue em manifestação incessante, além do sepulcro, formação sutil, extremamente porosa e plástica, em cuja tessitura as células, noutra faixa vibratória, se distribuem mais ou menos à feição das partículas coloides, comportando-se no espaço segundo a sua condição específica e apresentando estados morfológicos conforme o campo mental a que se ajusta. Então, esse perispírito, ele vai acompanhar o espírito durante a encarnação e também depois da desencarnação. Mas André Luiz diz mais sobre o perispírito. Ele fala que também o perispírito também não é um bloco. Um bloco, porque normalmente quando a gente fala de perispírito, nós imaginamos um bloco que é um corpo sutil. Mas esse corpo sutil também não é igual a um cristal, igual a uma rocha, que apresenta uma estrutura cristalina única e que essa estrutura cristalina vai se reproduzindo em todo o formato do corpo, ou em todo o corpo do cristal. Esse perispírito, ele é poroso. E ele apresenta, nessa textura do perispírito, as células também. Obviamente que em outras condições vibratórias, ou outras faixas vibratórias, tal qual partículas coloides. As partículas coloides não é algo trivial que nós estamos acostumados a ouvir no nosso dia a dia,
por se tratar de uma terminologia técnica bastante específica. Então, nós vamos explicar, abordar essa questão das partículas colóides, apresentar o que é, para depois nós podermos formar uma ideia de como essas células estariam inseridas nessa estrutura perispiritual. Os colóides, apesar de ser uma terminologia que a gente não está muito acostumado, que parece que não faz parte do nosso dia, mas o colóide ele faz parte do nosso cotidiano. Então, por incrível que pareça, neblina é uma espécie de colóide. Espuma também, gel, pedra-pomes, tintas, vidros coloridos, todas essas coisas, elas são formadas ou constituídas de partículas colóides. Então, a definição para colóide é: colóides são sistemas nos quais um ou mais componentes apresentam pelo menos uma de suas dimensões dentro do intervalo de 1 nanômetro e 1 micrômetro, e não sedimentam pela ação da gravidade. O anterior é bastante específico, mas o que é importante para nós agora é: não sedimentam pela ação da gravidade. Então, quando nós colocamos pó de café em água em que misturamos, nós vemos que o pó de café permanece em solução. Se deixarmos esse copo em repouso, o pó de café vai todo sedimentar, vai todo para o fundo. E aí a gente consegue separar um do outro. Nesse caso, então, não se trata de um colóide. O colóide se forma quando não há separação. É igual à neblina. As gotículas minúsculas de água, elas ficam dispersas no ar e não se sedimentam. Por isso que a neblina se mantém do jeito que é. Tá bom? Agora nós vamos tentar incorporar esse conceito de colóides para o perispírito, para a gente ter uma ideia um pouco melhor. Então, quando a gente fala de perispírito, nós imaginamos algo semelhante a essa gravura. Nós imaginamos um bloco, uma coisa única, uma coisa homogênea. Como André Luiz ele vem falar que na textura do perispírito estão as células na forma de colóides, significa elas não se sedimentam, elas permanecem distribuídas em todo o corpo perispiritual. Nós podemos imaginar um perispírito mais ou menos dessa forma. Nós colocamos duas figuras, uma com menos, outra com mais, só para a gente ter ideia de que o perispírito não vamos imaginar como uma coisa homogênea, mas uma coisa constituída de células em outra condição vibratória ou outra faixa vibratória, diferente dessa que compõe o nosso corpo físico. Agora, se vai ser menos ou se vai ser mais, nós não sabemos dizer. Então, por perispírito agora, nós vamos imaginar um corpo complexo. Não mais um bloco fixo, mas um corpo complexo, constituído de células noutras faixas vibratórias. E isso passa a ser muito interessante quando a gente vai considerar células, porque nós comparamos, nós colocamos os colóides como gotículas de água, por exemplo, como no nevoeiro. Mas André Luiz ele vai trazer mais informação sobre a questão da célula, que vai diferenciar uma célula de uma gotícula de água, por exemplo. Então nós temos ainda André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, na obra Evolução em Dois Mundos, capítulo 2, onde ele vem falar estrutura mental das células. E ele diz o seguinte: é importante considerar, todavia, que nós, os desencarnados, na esfera que nos é própria, estudamos presentemente a estrutura mental das células. Por presentemente, obviamente, é na época em que André Luiz ditou esse livro, que foi em meados do século passado. Certo? Esse é o presentemente.
Mas ele vem dizer, eles estavam e devem continuar estudando a estrutura mental das células. Então nós vemos a complexidade de uma célula quando comparada com uma gotícula de água. Porque a gotícula de água não pensa, a gotícula de água não tem estrutura mental. Agora a célula, André Luiz nos diz que já tem uma estrutura mental. E todo aquele componente que apresenta uma estrutura mental é ou precisa ser um ser inteligente. Então, por células que se apresentam noutra faixa vibratória, na estrutura perispiritual, são seres também inteligentes, que possuem uma estrutura mental extremamente rudimentar, comparado com nós, já na condição de homens, sim, mas possuem uma estrutura mental. E isso traz uma nova visão, por exemplo, para o perispírito. E André Luiz continua no capítulo 5 do mesmo livro, Evolução em Dois Mundos. E ele diz o seguinte: princípios inteligentes rudimentares. Com o transcurso dos ervos, com o transcurso do tempo, surpreendemos as células como princípios inteligentes, de feição rudimentar, a serviço do princípio inteligente em estágio mais nobre nos animais superiores e nas criaturas humanas, renovando-se continuamente no corpo físico e no corpo espiritual, em modulações vibratórias diversas, conforme a situação da inteligência que as senhoreia, depois do berço e depois do túmulo. Então, as células são seres que na verdade, são princípios inteligentes. De feição rudimentar, ainda de feição rudimentar, novamente, quando comparados com os animais mais avançados ou com os homens. Mas eles não deixam de ser seres inteligentes. E eles vão se renovando, essas células vão se renovando tanto no corpo físico quanto no corpo perispiritual. Então, da mesma forma que esse corpo carnal nosso, ele tem um tempo de vida útil, todos os seres que se manifestam através de um corpo físico tão denso como o nosso, e isso vale para os animais, para os vegetais e, obviamente, também para as células, esse corpo material tem um tempo de vida útil e precisa ser renovado. E esse tempo de vida útil é determinado o quê? Pelo momento da desencarnação. Então, ao fim do tempo de vida útil do corpo físico, vai ocorrer a desencarnação. Obviamente, nós estamos falando em desencarnação por processos naturais, certo? Então, esse perispírito, constituído agora de células, que são seres também inteligentes, são manifestações do princípio inteligente. E aí agora vamos tentar ver como ficaria o perispírito. Vamos imaginar. Então, como fica o perispírito? Nós vemos que se o corpo físico reflete o perispírito, e um corpo físico é constituído de órgãos, pulmão, fígado, intestinos, rins, sistema respiratório, sistema vascular, sistema digestivo, e esse corpo físico reflete o perispírito, pelo menos nas camadas mais próximas desse corpo, o perispírito precisa corresponder. Então, nós vamos imaginar um perispírito, pelo menos nas últimas camadas, ou nas camadas mais próximas do corpo físico, também constituído de sistemas ou equivalentes aos sistemas respiratórios, digestivos e etc, etc, etc. E nós temos o perispírito formado por trilhões de células. Noutra faixa vibratória, mas por trilhões de células dos mais variados tipos e funções. Teremos também as células do sangue, neurônios,
células musculares, epiteliais, renais, etc, etc, etc. No primeiro momento, às vezes pode parecer estranho que esse corpo perispiritual ele tenha as mesmas características do corpo físico. Mas é isso que esses espíritos nos dizem, um refletindo o outro. Então, se o corpo físico reflete o perispírito também precisa ser constituído de uma estrutura complexa, ou semelhante, na outra faixa vibratória, ao nosso corpo físico. E isso vai ser importante quando nós trabalharmos as questões dos tratamentos espirituais, das curas e etc, etc, etc. Porque tratando o espírito vai trabalhar seu perispírito, que por sua vez vai repercutir na saúde do corpo físico. No livro Missionários da Luz, capítulo 13, Missionários da Luz também foi um livro ditado pelo espírito André Luiz, também psicografia de Chico Xavier. E no capítulo 13, André Luiz diz o seguinte: o homem do futuro compreenderá que as suas células não representam apenas segmentos de carne, mas companheiras de evolução, credoras de seu reconhecimento e auxílio efetivo. Sem esse entendimento de harmonia no império orgânico, é inútil procurar a paz. Então, o homem do futuro vai compreender a importância das células. As células não são apenas porções de carne. As células são companheiros nossos de viagem. Essa viagem que faz parte tanto o período de encarnado quanto desencarnado. E André Luiz deixa bem claro, enquanto a gente não tiver uma compreensão da importância das células, inútil procurar a paz. Então, que nós possamos já nos manifestar como homens do futuro, reconhecendo a importância dessas células, reconhecendo que são companheiras nossas de viagem e, por isso, merecedoras de respeito. E é bastante interessante que essas células em si, elas existem no corpo obedecendo a regras bem determinadas que é ditado pelo espírito. Mas essas células não precisam ou não necessitam do corpo em si para viver. Tanto que em vários exames, porções de células são retiradas do corpo e colocadas no meio de cultura. E essas células continuam vivas, elas continuam se multiplicando enquanto tiverem nutriente e o ambiente propício. Apenas não obedecem mais aos comandos, então não mais se comportarão como células diferenciadas e específicas. Então, quando a gente vai olhar para uma célula, nós vamos verificar que é uma estrutura bastante complexa, não apenas um bloco, como nos cristais, mas ela é formada de vários componentes ou vários órgãos, se é que podemos nos expressar dessa forma, responsáveis pela manutenção da sua vida. Não vamos ler cada um dessas componentes, porque é mais para efeitos didáticos. E aí, quando a gente vai para os órgãos propriamente dito, nós temos grupamentos de células com a mesma finalidade. Então, no nosso exemplo aqui, nós temos uma representação de um fígado. Então, o fígado é um grupo de células que vão funcionar como células de fígado. E com isso vão realizar o trabalho necessário para o bom funcionamento de um fígado. Então, nós verificamos que nesse corpo, sendo formado de células, essas células vão se especializando, e é a diferenciação celular, em que elas vão se aglutinando para formar um órgão, e esse órgão, obviamente, poder funcionar e realizar seu trabalho para a manutenção da vida do corpo físico. Então, nós temos, para terminar, que o perispírito, ao menos nas últimas camadas, é composto pelo perispírito
dos trilhões de células que compõem o corpo físico. Se é que também nós podemos nos referir a esse corpo sutil das células também como perispírito. Mas o nosso perispírito, ele vai ser formado pelos trilhões de corpos sutis das nossas células, pelo menos nas últimas camadas. E aqui nós terminamos mais essa parte em que estamos tratando de perispírito. Nós ainda teremos outra aula, ou outro estudo, abordando esse tema. E nós esperamos a visita de vocês no nosso próximo estudo. Sempre lembrando que os nossos vídeos são disponibilizados na TV Nova Luz e também no nosso site pessoal, onde todos têm acesso a todos esses slides. Não deixem de nos visitar. Muita paz e até a próxima.